suportar o processo. Vai suportar passar por aquilo para poder chegar naquele nível, né? Justamente. Então, nós já começamos esse podcast aqui já em alto nível, né? Interação ministerial. Não vamos deixar o homem descansar, porque ele jantou e não pode descansar. Já dormiu no carro, tá bom? Depois nós vamos deixar ele dormir, descansar mais tarde. Mas agora nós temos muito conteúdo. Me diz uma coisa para mim. Eu vi um post ali que tu tá para ir para São Paulo? É isso? No mês que vem, para a glória de Deus, em abril, né? Isso, a gente vai estar atendendo um trabalho lá. Os irmãos que nos conhecem, nos acompanham há mais tempo já sabem que a gente já teve por misericórdia e bondade algumas vezes em outros estados, né? Tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Deus. E eu confesso para os irmãos que no ano que passou, no ano de 2024, eu só fui até o estado de Santa Catarina, mas eu fui muitas vezes. Teve mês que eu fui 3, 4 vezes assim para Santa Catarina, né? E eu falava com a minha esposa que a gente já estava com saudade de uma viagem mais longa, de andar dentro de um avião. E o Senhor nos proporcionou esse momento, né? Para a glória de Deus, nos surgiu uma oportunidade de estar cooperando ali num evento grande, ali de um retiro da de Belém, e vamos estar numa vigília também com os cantores lá do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, capital mesmo, interior? Vai ser lá em Ribeirão Preto. Sei lá, vai ter um evento abençoado de Belém, lá no Retiro de Jogos. A gente vai estar pregando e cantando no sábado à noite. E depois a gente vai ter uma vigília. Vai estar o pessoal lá do Rio de Janeiro, lá de Velto, Pano, o pessoal lá do Pentecoste. Glória. A gente vai estar lá junto com eles, lá adorando o nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus daquele menino que olhava para dentro de si e dizia, eu? Impossível. E é isso que eu digo, assim, ó, quando Deus... para mim, o texto básico foi até que eu fechei a última participação aqui do podcast, na última vez que eu estive aqui, Samuel 2,6, né? Que Deus tira do necessitado, do monduro, e bota sentado dentro de seus príncipes. Estive agora mês passado, semana passada estava o pastor Tiago Domingues, do Instituto Teológico Nascer de São Paulo, estava na minha casa, amigo nosso já, de longa data, mais de 10 anos, e o Senhor tem honrado ele. E quando eu comentei com ele que eu estaria lá também, já fez a ponte, já vai nos receber lá na Debrais, lá de São Paulo também. Glória a Deus. A gente vai estar indo na quinta-feira, voltando domingo. E isso é coisa assim, ó, como é importante. Eu sempre instruo e aconselho jovens, pessoas que têm uma chamada, que têm um pouco de dificuldade, para cuidar com as suas alianças. O povo de Deus falhava quando fazia aliança com o povo que não era de Deus. Só que o povo de Deus precisa ter aliança. Entende? Então é muito importante na caminhada tu ter aliança com pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, porque isso vai te levar a não somente em lugares geográficos no teu ministério, vai te elevar na tua vida espiritual. Exatamente. Cada pessoa vai te frutificar em alguma área. Que nem assim, eu sentei já com pessoas que eu nunca imaginei que eu sentaria. E quando tu senta, tu é edificado, tu cresce junto com aquela pessoa. A pessoa dá um testemunho, dá um conselho que muda. Eu sentei com alguns pregadores itinerantes quando eu estava começando que se eu não tivesse sentado com eles, eu estaria apanhando até agora. Entende? Foi necessário eu ter aquela aliança com ele, aquele conselho para me abrir a visão. Às vezes 5 minutos de conversa te dá Thiago, uma visão, né? Eu nunca mais esqueço. Eu tenho um grande amigo, eu quero, na verdade, dedicar esse momento, um grande abraço para ele. Para mim, é um dos maiores professores que eu conheço pessoalmente na escatologia bíblica. O evangelista Mauro de Bias foi um grande pregador aí dos tempos passados, já pregou todo o Brasil, fora do Brasil. Hoje ele está guardado, né, como diz Isaías, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas da choca, né, como ela guarda seus pintainhos. E hoje ele não está mais na mesma intensidade de pregação, mas assim, que eu conheço pessoalmente, é um dos maiores mestres da escatologia. E eu me lembro que uns 5 anos atrás eu estava numa luta muito grande ministerial. E eu falei para minha esposa, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de cantar e de pregar, eu vou trabalhar e cuidar da minha casa, servir a Deus. Porque toda pessoa que é chamada, ela precisa renunciar. O primeiro passo de tu adentrar ou viver a chamada é renunciar. Primeiro, quando Deus chama Pedro ele é um baita profissional. Então Deus fala, ó, se tu quiser, não é obrigado. Abandona o barco, abandona a rede e abandona a pesca. Se tu quiser. Porque a partir de agora, quando ele diz assim, ó,
Vos farei pescador de homens. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tu não vai mais usar barco, tu não vai mais usar rede e não vai mais usar mar, porque o teu negócio está na terra, não está mais no mar. Nossa. Entende? Agora o chamado ia mudar, então as ferramentas teriam que mudar. A renúncia teria que mudar. Imagina para um homem que foi a vida toda pescador. Muda o cenário. Justamente. Então eu vim assim, de uma linha de algumas profissões. Quando Deus me chamou para o ministério específico da pregação. Eu sou bem sucedido profissionalmente falando. Sou suspeito de falar, quem me conhece sabe. Tem várias profissões aí que, independente de qualquer uma que eu trabalhar, eu já saio arrancando, ganhando bem. Sim. Então isso é um maior embate. A maioria das pessoas tem que renunciar a algumas áreas da sua vida, alguns condicionamentos naturais e humanos para poder vivenciar aquilo que eu preguei hoje. Os olhos da terra fechados e os olhos espirituais abertos. Tu não se detém no que tu está vendo, se detém naquilo que ele está te falando. Então E acreditar na promessa. Eu tive um processo muito difícil, por quê? Porque por muito tempo eu lutei com o meu braço. Eu até pregava, até estudava, até tinha uma teologia, até tinha, né, uma dedicação, tinha um desejo, mas era limitado. Por quê? Porque eu era condicionado. Eu não estava na dependência de Deus. Quando eu precisava comprar uma coisa, eu comprava. Quando eu queria fazer uma coisa, eu fazia, porque era o meu recurso. E quando eu podia, eu servia a Deus. Só que Deus foi falando, meu filho. Eu tenho um amigo meu que eu conheci há pouco tempo, acho um ano agora, recente, homem de Deus, profeta, lá da cidade de Novo Hamburgo, do Campo Canudos, Rodrigo Lancina, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, um baita profeta. E quando eu conheci ele, eu estava numa agenda com ele da Assembleia, ele estava pregando, eu estava cantando com a minha esposa, e eu estava lutando contra o chamado de Deus, né, aproveitando o fio da meada. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui na capital, ele não me conhecia, muito menos eu conhecia ele. E quando ele assumiu para pregar, antes de pregar, ele falou: Deus manda eu te dizer que o negócio que ele tem contigo não é só no louvor, é na palavra, e o chamado é específico. E o Senhor manda eu te dizer: a partir de hoje eu não quero mais tu trabalhando para o homem, trabalhando para mim, eu quero tu exclusivo para mim. Nossa. E eu sempre falo para ele que ele foi o causador da minha guerra, porque a partir daquele dia eu nunca mais consegui trabalhar para mim. Meu Deus. Eu tentei no Uber, me acidentava, tentei em obra, me quebrava, tentei da minha profissão para poder conferir. Tudo dava errado. Tudo. Eu estava com medo de entrar na empresa das pessoas e estragar a empresa das pessoas. Porque depois daquele dia, tipo assim, Deus já vinha falando muitas vezes. Nossa! Só que eu com o coração endurecido. Agora tu falou, me veio o Jonas aqui. Pela questão Jonas fugiu do chamado. E aí, quando ele falou aquilo ali para mim, foi um baque. E eu tenho o tecladista que me acompanha até hoje, um abraço pro Rian Chasser, ali de Canoas, que me acompanha, a maioria das agendas, ele está sempre me acompanhando. Essa semana ele me acompanhou de terça até sexta, não, terça, quarta e quinta. E Deus abençoe, Rian. Uma benção. Mas hoje o homem usou reserva aqui, hoje eu emprestei meu filho. Tava uma benção, né? E aí ele tava junto nessa data. E aí quando eu penso em falar assim de trabalho, foi batatinha de valete, sabe? Deus já falou. Deus já falou. Não adianta querer lutar. Então, a primeira evidência de um ministério é quando Deus te chama para renúncia. Para algo que tu vai ter que deixar. Tipo, porque a visão humana é quando Deus te chamar, Ele vai te chamar para te dar, para te entregar, para te abençoar, para fazer algo novo. Todo mundo pensa, Deus é Deus de boas novas, de novidade. Ele vai me chamar para me dar algo novo, vai estabelecer novo. Ele até quer dar algo novo, mas não pode ser no condicionamento velho. Nossa. Porque Ele mesmo diz, como é que eu vou botar coisa nova em odre velho? Então Ele quer te dar coisa nova. Uau, realmente Ele quer fazer algo novo. Só que Ele está dizendo, precisa mudar o condicionamento. Não tem como realizar algo novo em coisas velhas. O homem está cheio de Deus. Justamente as pessoas hoje precisam das novidades de Deus. O Evangelho é boas novas. Só que o problema é que eles não se desapegam das coisas velhas. Então, enquanto não houver desprezo pelas coisas velhas, nunca vai ter aptidão das coisas novas de Deus. Nunca. Deus vai estabelecer algo novo em cima de algo velho. Então, o senhor está dizendo que a pessoa que tem uma grande chamada, ela tem que se desprender daquilo que é material, daquilo que é secular, daquilo que aprisiona a pessoa, para poder viver realmente a chamada. Né? Tem pessoas que têm um chamado específico. Exato. Eu aprendi há pouco tempo isso aqui mexeu comigo. Porque tem pessoas que Deus levantou para manter a obra. Tem pessoas que Deus chamou para levar a obra. E tem pessoas que Deus chamou para cuidar da obra. Então, tem pessoas que, o meu caso, eu vou falar de mim, né, por particular, que eu não sou assim de exemplificar ou testemunhar em cima de outros,
eu sei hoje, eu tenho uma certeza, por mais que eu não queria, que eu tenho um chamado específico de levar a obra. Só que eu conheço pessoas que, se fosse para pregar, eles não pregariam. Se fosse para orar, eles não orariam. Mas são pessoas que Deus levantou para manter a obra. Entende? Então, tem pessoas, as pessoas se confundem muito nisso, se perdem nisso. Qual é a minha função no corpo? A perna é para caminhar. O braço é para alcançar equilíbrio no corpo. Então, cada membro ele tem uma função. E aonde que é o prejuízo do ministério? É quando tu não sabe a tua função. Exatamente. Quando a pessoa não entende a vocação que foi chamada. E o que mais tem hoje, eu tive uma experiência curta de pastor, cuidando de uma congregação na cidade de Lajeado, há aproximadamente 2 anos, e as pessoas olhar para ti e dizer, eu não sei o que Deus quer comigo. Eu não sei o que Deus está fazendo, não estou entendendo. Isso é o que a gente mais encontra nas pessoas, não saber o porquê Deus chamou, para que Deus chamou. A convicção do seu ministério, né? Porque Deus me chamou, né? Justamente. E na verdade, agora, aproveitando que nós estamos entrando nesse assunto assim, na realidade, biblicamente, existem os ministérios, né? Deus chamou uns para pastores, né? Deus chamou... nós estávamos falando sobre vocação, nós estávamos falando sobre vocação e o senhor falou sobre mestre, né? Que esse amigo seu, pastor aí, né? Mestre de escatologia e tal. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade de ter mestres, né? Hoje é muito difícil. Por quê? Pelo transtorno de conhecimento.